Bom dia, vamos falar agora sobre o agronegócio brasileiro. Essa é uma aula do Lorival, a gente vai usar ela. E ela é uma aula muito boa, ela é uma aula bem enxuta. E nós temos aqui o tamanho do PIB dos países, né? O PIB dos Estados Unidos é o maior do mundo, né? Do Brasil está aqui só em décimo, né? Nós ainda temos muito a crescer. Esses números são de 2016, né? Houve crescimento do PIB da China, e aqui a gente teve mudanças nesses valores. Mas só para vocês terem uma ideia, já é bem interessante. A renda per capita, né? O Brasil também tem valores muito baixos, né? Enquanto os países mais ricos são Luxemburgo e Suíça. Nós temos aqui o Brasil como uma renda bem baixinha. O crescimento do Brasil ao longo dos anos, do PIB, né? E ele foi bem volátil, muito volátil, na verdade. O Brasil tem ano que cresce 7,5, tem ano que fica negativo. A história do Brasil é uma alta volatilidade do PIB. O Brasil já foi uma potência, de repente o Brasil cai, depois o Brasil sobe de novo, depois o Brasil cai. A história do Brasil é essa, né? Tem períodos de euforia e períodos de desastre, né? Essa taxa de juros do Brasil estava em 14% ao ano em 2015, 2016, e foi caindo para 4,25% e está caindo. A economia está cada vez pior, então o Banco Central abaixa a taxa de juros para tentar colocar dinheiro na economia. Agribusiness participação. Aqui a gente já falou do conceito de agribusiness, né? Que foi da última aula. Então eu vou pular isso aqui. Isso aqui a gente já discutiu bastante na última aula. Aqui é uma coisa bem interessante. Lembrando do conceito de o feixe de cadeias produtivas, né? Esse aqui é um mapa que fica bem explícito, né? Como funciona as cadeias, né? As redes de fornecedores, as empresas e a rede de distribuição. Você percebe que existem várias interconexões dessas empresas, né? E essas empresas compartilham muitas vezes algumas empresas, algumas grandes empresas do agronegócio compartilham outras empresas que fornecem serviços como logística, RH, operações, finanças, marketing, trabalham para isso. Então é todo um sistema complexo, né? Aqui a ideia da criação de valor, né? E o ganho de margens, de um lado vai o produto e do outro sai a informação, né? O fluxo circular do dinheiro, a gente já conversou sobre isso, fluxo circular da renda também. Então nós temos de um canto as tecnologias, no outro o produtor. Aqui fica mais interessante. Antes da porteira, são esses, tá aqui mais descrito os insumos dentro da porteira, e depois da porteira, que tem a indústria e a distribuição e o consumidor final. Esse aqui é um gráfico que foi feito por um dos professores que trabalha bastante aqui na Exalc, né? Eu vou passar para frente aqui, fica bem interessante. Como é a cadeia produtiva do bife, né? E vocês percebam que, ó, tem antes das fazendas, durante as fazendas, a parte de os inputs industriais. Isso depois vai lá para toda a parte de processamento, e tem a distribuição. Nós temos aí quanto que é gerado de valor também, né? Antes da fazenda algo próximo a 11 bilhões, as fazendas é 31 bilhões, a parte dos industrial inputs é 1,7, a parte do processamento é 42 e a distribuição 57. Então são as diversas cadeias, né? E vocês percebam como vai abrindo e vai detalhando isso, né? É muita coisa, é muita informação, o que é cada um deles. Esse é um gráfico bem interessante, né? A cadeia como um todo. Aqui nós temos a parte de cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais, desculpa. A parte de produção, né? Depois a parte de insumos, a parte de produção, o atacado, e depois nós temos o varejo. Quanto movimento em cada uma das áreas, né? Depois temos os consumidores finais. Quantos bilhões é movimentado em cada uma dessas áreas, né? O PIB, aqui nós temos 4,5 bilhões e movimentação financeira de quase 10 bilhões. Então é uma escadinha de produção e são complexos, bem complexos, né? Os complexos agroindustriais.
A cadeia dos suínos no Brasil, também nós temos uma representação, os valores, e depois vocês podem olhar com detalhe isso, mas são cadeias complexas, né, com muitas pessoas e envolve muito dinheiro. O conceito do agribusiness é exatamente esse, essas cadeias que são várias áreas antes, durante e depois da porteira. Aqui nós temos uma comparação entre o PIB brasileiro e o PIB do agronegócio. Perceba, o azulzinho é o PIB do agronegócio e o laranja é o PIB brasileiro. É a variação pelo ano, né? Percebam como o PIB do agronegócio ele é mais volátil do que o PIB brasileiro. Por uma série de fatores, quebra de safra, demandas externa e interna. Então, o PIB do Brasil é mais estável, o PIB do agronegócio causa um pouco mais de volatilidade. Tem ano que está negativo, tem ano que está positivo em 7%. A participação do PIB do agronegócio no PIB brasileiro. É, a gente volta no cálculo, né, do PIB do agronegócio e nós temos a parte de insumos, né, e ela vem crescendo, né. O PIB ele vem aumentando sua participação, o agronegócio. Participação dos setores do agronegócio em seu PIB, né. Aqui a gente vai ver na contribuição, a parte de a indústria ganhou bastante, né, participação, e elas vêm crescendo. Isso aqui é algo importantíssimo. Essa parte nós temos que. Qual que é a balança comercial? O que é a balança comercial? Quanto a gente importa e quanto a gente exporta, né? É, daqui nós temos o Agribusiness Trade Balance e Brazilian Trade Balance, que é o agronegócio e o Brasil. Vejam a comparação dos dois. O quanto cada um deles gera por país, né? Quanto que é a entrada de dólares que a gente fala. No lado do agribusiness, percebam que a gente importa pouco e exporta muito. E na balança comercial brasileira, vejam qual que é o saldo, a linha é o saldo, né, nesse gráfico. Então, percebam que o Brasil importa várias indústrias, e várias indústrias importam do Brasil. Várias indústrias importam e o agribusiness exporta. O saldo que o agribusiness tem, ele é suficiente, ele é muito positivo. Ele é acima de 80, 90% positivo. O superávit que ele gera é gigantesco. Nesse gráfico do Brasil, você percebe que as outras indústrias elas geram um déficit na balança comercial e o agribusiness gera um superávit. Então, quando a gente fala que praticamente a entrada de dólares do Brasil vem do agronegócio, e esse dinheiro ele é usado para as outras indústrias comprarem as coisas. Então, assim, praticamente o superávit da balança comercial brasileira é feito pelo agronegócio. Isso é o poder da força que que o agronegócio tem no Brasil. Ele financia os outros setores da economia. Então, quando a indústria está importando coisa, ela está fazendo isso com o dinheiro do agronegócio. Quando a gente está importando celular, computador, a gente está fazendo isso com dinheiro com dólares do agronegócio, né? Então, quem financia a nossa balança comercial é o agronegócio. E aqui nós temos as posições no comércio internacional. Na parte de produção e exportação, o Brasil se destaca, ficando muitas vezes em primeiro, né? Café, açúcar, suco, bife e soybeans, que são soja, né? Tudo que o Brasil tem posições relevantes e isso tudo contribui, esses valores contribuem para o saldo da balança comercial. Aqui a gente tem, né, aqui é a lista dos países, né? Qual que é o saldo da balança comercial? O Brasil que tem o maior saldo do mundo, né, da balança comercial, e você vê que a China é a que tem o maior déficit. Então, o dinheiro sai da China e vem para o Brasil, basicamente, né? E os produtos de comer, comida, tudo isso sai do Brasil e vai para a China. Então, existe essa troca. Então, muito do que o Brasil e a China fazem, elas se fecham ali, né? Então, o que o Brasil tem de superávit comercial é muito por causa da China. E ali a gente também tem a Arábia Saudita, né? Que é um grande importador de comida halal, né? Tem a questão religiosa no meio que o Brasil produz muito bem. E aqui o uso da terra. Isso aqui é bem interessante. Quanto da terra nós utilizamos para o quê, né? Você percebe que sugarcane, né, que é a cana de açúcar, usa
pouquíssimo. A cropland já usa um pouquinho mais, as pastagens usam bastante, né, 23, juntando tudo dá mais ou menos 30, né, e vegetação nativa é 65. Então, essa é a distribuição do uso da terra no Brasil. Indo além, a expansão das áreas do mundo, das áreas agrícolas, né, e disponibilidade de água. Então, a gente tem as áreas e a distribuição. O Brasil ainda tem um dos poucos países que tem espaço para conseguir expandir. E água, né? Também. O Brasil tem terra e água. E as macro tendências aqui. Grandes tecnologias e oportunidades, né? O agronegócio tem muito potencial. E nós temos, isso aqui são fotos do pivô central, né? De produção, a área irrigada, né? Produção irrigada. Aqui é a transposição dos rios, né? Antes era mais para o agronegócio, agora está ficando mais para consumo da água humana, né? Principalmente do Rio São Francisco, né? No Nordeste. Isso aqui é uma coisa bem, um desafio gigantesco, né? São as grandes rodovias que cruzam todo o agronegócio até chegar nos portos. Porto de Santos e Porto do Paranaguá, que são os dois portos mais importantes no nosso país. Na parte de exportação hoje, né? Os outros portos ainda estão se desenvolvendo. Os grandes desafios, né? Essa são magistrícias, né? Que é difícil, os caminhões ainda tem, ser caminhoneiro em alguns cantos do Brasil é realmente uma coisa quase impossível. E os nossos portos que ainda não são tão eficientes, né? São bem ineficientes. Aqui existem os grandes desafios. O setor de logística, né? Tem muita coisa ainda para ser feito no país, muita coisa. O custo logístico, né? No Brasil ainda é caro. Os Estados Unidos tem um custo logístico. Aqui a gente está no último gráfico ali do canto. O Brasil tem US$ 145 por tonelada, enquanto nos Estados Unidos está US$ 25, né? Essas diferenças para chegar até a China, mesmo assim a China compra do Brasil, porque ela precisa. Se a China não precisasse comprar do Brasil, ela não compraria. E isso é um desafio real de longo prazo. Mas pode ser que existam soluções, né? O Brasil ainda tem muito potencial. Então nós temos, o agronegócio tem grandes desafios, mas a gente está conseguindo superar muitos deles, né? E aqui tem as hidrovias também e os dutos, né? Que são novas formas de você conseguir escoar a produção. Isso aqui está se desenvolvendo muito, né? Duto de etanol, da Petrobras. A ideia é de você conseguir exportar dessa forma. Isso diminui o custo de produção muito. O custo de produção, na verdade, é o custo de transporte, né? Que acaba diminuindo o custo total. O Brasil vem avançando bastante nessa área. Isso é um grande potencial que pode existir para o nosso país.